crianças, tudo bem? Mais uma aula, né? Agora de ciências. Eu sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências para o quarto ano, aula do dia 10/6/2020. Então, nós hoje, a nossa atividade está na página 21 até a página 24, tá? Na primeira página diz assim, nosso título hoje é Cadeias e Teias Alimentares. Só que nesta aula nós iremos falar somente sobre cadeias alimentares, para não confundir vocês, tá? E para que vocês tenham melhor entendimento. Então, como são duas coisas juntas, mas podemos trabalhar separadas, então nós vamos falar somente sobre cadeias alimentares, tá? A teia alimentar nós vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Então vocês vão pegar o livro de vocês aí, ó, na página 21, que é o início da atividade. Aí tem duas questões. Vocês vão realizar a leitura desse texto, tá? Presta bem atenção, realizar a leitura desse texto. E tem duas questões para você copiar e responder. Professora, para copiar o texto? Não, somente as duas questões que tem lá embaixo, número 1 e número 2, porque são questões que vocês têm que observar, ler a leitura e você vai responder com suas palavras, tá? A primeira dá para você responder porque ele diz assim: que tipo de relação ecológica a onça estabelece com os animais citados na canção? Aí você vai ler. Claro, professora, eu não entendi. Primeiro eu vou explicar toda a aula, o que é a cadeia alimentar. Depois mas nós já tivemos as aulas sobre o predatismo, sobre a fotocooperação, sobre o inquilinismo, lembra? Aí você vai identificar aqui o que essa onça é, qual é o tipo de alimentação dela, como é que ela faz para se alimentar, tá? Você vai responder. E a número 2 também. Só que isso aqui vocês vão copiar no seu caderno de ciências, presta bem atenção. Copiar somente as duas questões no seu caderno de ciências. Não esqueçam de colocar a data, tá? Da aula. Essa aula de hoje, no caso, que hoje é dia 10/6/2020. Aí você vai fazer essa atividade aí, tá bom? E colocar no seu caderno, que é para quando chegar na sala de aula, quando eu for corrigir para dar o visto, eu saber qual foi o dia da aula, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos para a página 22, que é falando sobre a cadeia alimentar. Ou seja, claro que os slides eu coloco só para explicar, mas no livro de vocês vão pegar o livro, vão ler o texto todo para poder responder as questões, tá bom? Porque eu coloco só algumas partes para explicar para você, mas você vai ler toda a página do seu livro. Vamos lá. A cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é representada por uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro, né? Então já está dizendo, se é uma cadeia alimentar, ele está dizendo que é uma sequência. Um animal vai servindo de alimento para o outro. Professora, por que nós temos aqui as plantas? Porque as plantas, elas é um tipo de ser vivo que serve de alimentação para vários tipos, outros animais, outros seres vivos, né? Então, por isso que na cadeia alimentar, o primeiro que vem é o quê? É as plantas, que nós chamamos de produtor. Primeiro que vem é as plantas. Por quê? Quem é que alimenta as plantas? O calor do sol, que é para poder transformar na fotossíntese, que é a alimentação das plantas, né? Aí nós temos aqui, ó, um grilo, ele é um consumidor primário. O que ele faz? Ele come a planta. Aí um consumidor secundário, que é um sapo. O sapo come o grilo, o gafanhoto. A cobra já é um consumidor terciário, já é o terceiro já nessa cadeia alimentar, porque o sol alimenta, a planta se alimenta do sol, o grilo come a planta, é por isso que é primário,
O sapo come o grilo, por isso que é consumidor secundário, é o segundo na cadeia, né? A cobra já é o terceiro que come o sapo, então já é o consumidor terciário. E o consumidor final, no caso, é a águia que come a cobra. Aí nós temos os decompositores. Esse resto, no caso, o resto da cobra, o resto do sapo, do grilo e da águia, é que vai para o solo. Quem come esse aí? Quem faz essa parte aí? Os decompositores, que são os fungos e as bactérias, que se alimentam desse resto aí, ok? Que transforma o solo. Vamos lá. Aí nós temos, na cadeia alimentar, divide-se em produtores, que eu já expliquei lá para vocês, que primeiro produtor, quem é? As plantas. Consumidores, aí nós temos os primeiro, segundo, terceiro consumidor, no caso, né? Eles colocam lá no livro de vocês, não tem consumidor primeiro, 1, 2, 3, né? Primário, secundário, terciário, então é primeiro, segundo, terceiro, ok? E os decompositores, que são as bactérias e os fungos, tá? Que comem o resto desses animais aí. Aí aqui na cadeia alimentar, tem mostrando aqui para vocês, o sol, que se alimenta a planta, né? Aí vem a capivara, come o capim, e a onça come a capivara, né? Então vocês vão ler tudo isso aqui, que diz assim, que a forma mais simples de demonstrar a relação alimentar entre os seres vivos é chamada de cadeia alimentar, tá? Uma cadeia alimentar é representada por uma sequência, que eu já li para vocês, de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Aí vocês vão ler aqui, né, a página, e vamos lá. Agora nós vamos falar de cada um deles, que são os produtores. São os seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento. No caso, é a planta. Ela não produz seu próprio alimento, né? Ela produz seu próprio alimento, porque o sol, quem é que alimenta ela? São os seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento. Os produtores, eles produzem seu próprio alimento. Exemplo: as plantas e as algas utilizam a energia do sol para realizar a fotossíntese e produzem seu próprio alimento. São consideradas a base da cadeia alimentar. Então, as plantas, como eu disse para vocês, sempre vêm em primeiro lugar, porque elas são a base da cadeia alimentar. O primeiro lugar é as plantas, tá? Vamos lá. Aí nós temos os consumidores. Como eu mostrei naquele desenho antes para vocês, os consumidores lá tinham o grilo, tinha o sapo, a cobra e a águia, né? Necessitam-se alimentar de outros seres vivos para obter energia, pois são incapazes de produzir o próprio alimento. Então ele precisa de outro animal para poder se alimentar, porque eles não sabem produzir, não produzem o próprio alimento dele, tá? Exemplo: animais como a capivara e a onça pintada, que tem aí no livro de vocês, que é a capivara, que ela come o capim, e a onça lá, ela precisa se alimentar, então ela vai lá e come a capivara, ok? Aqui eu coloquei para vocês uma arara e um sapo. A arara comendo uma fruta, então ela precisa da fruta, né, para se alimentar, para poder obter energia para sobreviver. Assim mesmo é o sapinho aqui, ó, a rã, comendo uma libélula, então ela precisa se alimentar de outro ser vivo para poder produzir a sua própria energia, obter energia. Aí nós temos os decompositores, ó, que são os seres vivos que realizam a decomposição dos organismos mortos. No caso lá daquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, os restos lá da águia, da cobra, esses restos que ficam no solo, que são os seres vivos que realizam a decomposição dos organismos mortos. Aí nós temos, ó, os fungos e as bactérias, ó. Esses fazem a decomposição, por isso que o nome é os decompositores, eles que fazem isso, o alimento dos restos, né?
Então, é isso aí. E no livro de vocês tem aí mostrando, tá? As imagens, eu quero que vocês leiam para vocês entenderem um pouquinho melhor. Como eu já expliquei aqui para vocês, eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês agora, tá? E na próxima aula nós iremos fazer uma atividade bem divertida, tá? E responder as questões, que tem muita coisa para fazer, tá bom? Deixo uma mensagem para vocês. Espalhe amor por onde você for, ok? Boa aula e até mais. Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de empreendedorismo, hoje é dia 10 de junho. E aí, já pegaram o livro de vocês? Então, abre ele aí nas páginas 24 e 25 e coloca a data do dia de hoje, que é dia 10/6, 10 de junho. Então, vamos começar a nossa aula, onde a gente está trabalhando aí com o tema Jornal Sustentável, né? Na página 24, a gente tem aí uma leitura para a gente realizar do Você Sabia? Vamos ler juntinhos? Em 2012, Portugal iniciou a campanha Papel por Alimento. De acordo com a quantidade de papel doada por pessoas e empresas aos bancos alimentares contra a fome, um valor em dinheiro é disponibilizado para a compra de produtos alimentares básicos para serem distribuídos às pessoas carentes. E aí a gente vem observando aí que é uma forma de economizar o papel e bem interessante, né? Que vai ter alguns recursos auxiliares para as pessoas que precisam, que passam algumas necessidades, né? Aqui a gente tem embaixo o Jornal Sustentável. No Japão, o jornal produzido pela Mainichi Shimbusha é feito de uma mistura de papel, água e pequenas sementes de plantas. Nossa, muito interessante. Já pensou? Você compra um jornal aí, quando você termina de ler, você pode plantar o seu jornal, cortar ali um pedaço, colocar em um vaso e plantar, e nasce aí um pé de alguma coisa, de uma verdura, de uma flor. Muito legal, né? Depois de ler, é só rasgar o jornal em pedaços pequenos, plantar e não esquecer de regar para, em pouco tempo, ver pequenas mudas nascerem. Aí a gente vê aí a representação, né, do jornal aí rasgado em cima de uma terra. A gente vê ele brotando, como a gente também visualiza aí já nasceu as flores. Muito legal essa ideia, hein? Agora a gente tem aí na página 25 algumas questões, tá bom? A gente tem o primeiro papel aí. Você conhece produtos que são feitos com papel? Converse com seus colegas e professor e registre o nome deles na ilustração de papel à esquerda. Então, a gente tem aí, ó, produtos feitos com papel e a gente tem aí o do outro lado, como economizar papel. Então, é muito tranquilo para a gente lembrar quais são os produtos feitos com papel. A gente tem livro, a gente tem caderno, tem variados, temos cartolina, temos aí sulfitão, vários outros, tá bom? Então, eu peço a vocês que nesse momento vocês pensem aí um pouquinho e aí coloquem uma lista bem grande, que eu sei que vocês, quando é relacionado à lista, vocês sempre têm bastante ideias para expressar. Então, coloquem aí os produtos feitos com papel, tá bom? E aí, olha, na casa de vocês podem ter algum produto feito com papel aí, observa aí na casa e escreve na lista, tá bom? E aí a gente tem a segunda lista, que são as maneiras de economizar papel, tá bom? A gente tem aqui uma atitude relacionada aqui, né, ao papel por alimento, que era do Banco Alimentar contra a Fome, né? Entregavam os papéis para lá e aí eles também davam auxílio a pessoas necessitadas. Mas existem outros meios também da gente economizar papel. Vocês lembram lá daquela tirinha lá, onde falava que o menininho estava usando
tablet, porque ele assim também estaria economizando papel, porque o tablet tinha bastante memória e lá ele poderia ter livros, poderia escrever alguma coisa abrindo o documento em branco e digitar. Então existem alguns meios aí, vocês conseguem também pensar em outros, eu já falei, né, alguns, mas pensem em outros meios para economizar papel, tá bom? E façam essas duas listas. Eu sei que a lista de como economizar papel é um pouquinho mais complexa em relação aos produtos feitos com papel, mas eu quero pelo menos 3, tá bom? Pelo menos uns 3 aí, 3 atitudes de como economizar papel, tá bom? Agora a gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente falou aí do papel por alimento, né? É como se fosse uma ajuda aos necessitados, muito interessante. A gente também falou sobre os produtos feitos com papel, né? Foi mencionado alguns exemplos para vocês, como também a gente trabalhou aí algumas atitudes de como economizar papel, tá bom? E aí na próxima aula a gente vem trabalhando com economia de papel. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.